Bom, boa tarde, pessoal. Meu nome é Beatriz Quesada, sou repórter da Capital Aberto e eu vou mediar hoje a nossa conversa sobre os desafios dos gestores de ações em meio a essa pandemia de Covid-19 que estamos vivendo. Aqui comigo eu tenho dois gestores, o Carlos Simas, sócio sênior da Dynamo, e o Fábio Alperovitch, diretor de portfólio da Fama Investimentos. Eu queria começar a nossa conversa perguntando para vocês, querendo saber a quais negócios vocês estão atentos nesse momento de crise, né? Carlos, se você puder começar contando um pouco, eu queria saber qual a sua avaliação sobre os setores de empresas, quais têm se saído melhor na resposta à crise causada pelo novo coronavírus. Obrigado, Beatriz. Obrigado pelo convite de vocês. Prazer estar aqui trocando ideias com vocês. Olha, a gente, assim, essa é uma crise inesperada, né? Ninguém estava preparado para ela, né? Eu acho que a maior parte das companhias não estavam preparadas. E é um momento interessante que a gente, assim, volta para a mesa de trabalho, né? E tenta olhar para as questões de um ângulo diferente, né? Então, obviamente, nós somos analistas de empresas, de ações, né? De uma hora para outra, nos vemos assim fazendo análise de crédito, né? Assim, para tentar testar assim, qual a resiliência dos negócios, olhar cenários de estresse, né? Olhar cenários de rupturas, potenciais rupturas operacionais, né? Coisas que você, como analista de investimentos, olha, mas não dá tanta atenção para o que pode dar tão errado, né? Eu acho que esse foi assim, primeira reação após assim, o início da crise, né? E diante disso, assim, dado que a incerteza era muito grande, ela ainda é muito grande, tem muitas dúvidas ainda, um pouco olhar para assim, olhar para as empresas do portfólio, outras empresas que a gente poderia investir e testar um pouco da resiliência dos negócios, né? Então, se as pessoas perguntam que setores e tudo, assim, acho que é muito claro os setores que são prejudicados e certos setores são beneficiados. Acho que nem precisa perder tanto tempo com isso aqui. Eu acho que a questão mais complexa é quais são as companhias que têm mais resiliência, quais os times que estavam mais preparados, que empresas tinham recursos, né, para passar por um momento como esse, né? E eu acho que a gente vai falar um pouco mais disso na frente, né? Mas a saída da crise passa a ser a coisa mais importante, né? Que o que está acontecendo agora, assim, a análise de crédito vale, é importante, né? Mas acho que todo mundo agora está pensando muito como que as companhias saem da crise, né? Então, eu acho que o assunto resiliência e preparo é o assunto que foi mais importante para a gente. Que negócios que são estão mais preparados, mais fortes para passar por uma coisa tão inesperada. Você tem alguns exemplos? Olha, assim, os exemplos de coisas que foram mal e que são prejudicadas são óbvios, né? O setor de turismo, por exemplo, é óbvio, né? O setor agrícola é exemplo de coisas que vão bem, né? Mas não necessariamente esses são os melhores investimentos nesse momento, né? Tem coisas, o setor de varejo é super prejudicado e tem empresas muito interessantes que estão estavam muito preparadas para passar por um momento como esse, né? Entendi. E você, Fábio, na sua visão, quais empresas estão se destacando e quais a gente deveria manter no portfólio daqui para frente? Bom, primeiro, Beatriz, obrigado pelo convite. Carlos, é um prazer te reencontrar aqui. Espero que todo mundo esteja saudável, em casa, tranquilo, com suas famílias bem. A gente estava aqui conversando nos bastidores, eu e o Carlos, e a Fama e a Dynamo começaram no mesmo ano, 93. Né? Então, de 93 para cá, eu não consigo nem lembrar quantas crises a gente já passou, os dois. E acho que a palavra resiliência que o Carlos usou, acho que é uma palavra que talvez tenha sido um pouco banalizada nos últimos tempos, mas acho que ela é muito importante, porque o Brasil acabou se mostrando um país bastante vulnerável, não só aos impactos externos, quanto aos nossos próprios problemas. Então, essa crise talvez seja diferente das outras na sua origem, mas ela não é diferente das outras no seu contexto. Então, aperto de crédito, retração no PIB, desemprego, são questões que a gente já passou diversas vezes e, infelizmente, passará outras vezes. Então, é natural que, pela essência da crise,
desta crise em especial. Tem setores que vão acabar sendo mais prejudicados, mas, eventualmente, são setores que já são mais vulneráveis. E eu gosto bastante de fazer uma análise mais vertical do que mais horizontal, né? Horizontal é quando você olha todos os setores e fala, pô, isso aqui é o ganhador, isso aqui é o perdedor. Mas quando você está olhando de uma forma mais vertical, a gente vê dentro dos próprios setores que existem vencedores muito claros e outros que naquele mesmo setor não terão dias tão felizes adiante. Então, geralmente, como a gente tem um país onde o crédito é muito concentrado, são poucos bancos oferecendo crédito, num momento como esse, a gente tem um movimento de flight quality. Então, os bancos tendem a emprestar dinheiro justamente para quem não precisa. Então, as empresas que já são geradoras de caixa, que já são capitalizadas, elas são inundadas com crédito, e as outras empresas que não são as empresas dominantes, elas têm a torneira fechada. Então, as empresas, em geral, quando passam por uma situação dessa, elas tomam dois caminhos. Grande parte das empresas entram no modo de desalavancagem, sobrevivência, então vendem ativos, cortam na carne, e essas empresas ficam com uma gestão muito prejudicada. E outras empresas que já são as dominantes, elas se tornam ainda mais dominantes, porque elas tomam market share e crescem inorganicamente também. Então, acho que os vencedores são óbvios, tanto do ponto de vista de setores quanto das empresas, e a nossa política é investir exatamente nesses nomes, e provavelmente a gente vai ver de 2021 para frente uma concentração ainda maior do mercado. Então, as dominantes vão virar mais dominantes ainda. E, além disso, existem algumas oportunidades no mercado de ações de empresas que hoje estão subvalorizadas e devem voltar a crescer depois da crise. Como é que vocês estão vendo essa oportunidade? Se é que ela existe, né? Olha, como o Fábio mencionou agora, acho que ele vai passar por um processo de seleção natural das companhias. E o Brasil, aliás, assim, eu contei, Fábio, hoje pela manhã, por acaso, quantas crises foram desde 90 e poucos. E foram, medindo o Ibovespa em dólar, foram 9 momentos em que o Ibovespa caiu mais de 60%. Eu sempre olho a estatística e sempre me assusto com ela. Então, o Brasil foi um país que sempre mostrou alguma vulnerabilidade e muita volatilidade, né? O que faz com que você tenha empresas que são quase por definição sobreviventes, né? E essa crise é mais complexa, né? Acho que traz uma seleção natural muito grande, na linha do que o Fábio falou, assim, as companhias que têm recursos, né? Tanto financeiros como de pessoas, como redes de fornecedores, uma certa ligação com seus consumidores em especial, elas certamente vão se sair melhor. Você perguntou exemplo, eu comentei do varejo, exemplo para gente que é clássico e muito, muito simples, muito fácil, é o caso da Renner, uma companhia que sempre foi super consistente, sempre desenvolveu ao longo do tempo uma relação muito especial com os fornecedores. Isso é uma força da empresa, um valor muito importante deles. Num momento como esse, a gente dá para imaginar como que a cadeia de fornecedores do setor de varejo, né, vai ficar debilitada, né? Sem falar na concorrência e nas demais empresas de varejo que não têm o mesmo preparo, não têm a mesma força financeira que a Renner tem. Então, para a gente, é bastante claro que tem alguns nomes que saem muito bem. E daí, você viu outros setores, acho que o país vai precisar também de, quando acontecem coisas como essa, você abre oportunidades para novos negócios, porque o país vai precisar desenvolver alguns setores que ficaram para trás, né? E as condições mudaram. Então, o setor de infraestrutura, acho que é um setor interessante, não tem muitas companhias abertas, mas é um setor que o governo não tem dinheiro para investir, né? Então as condições para que o investimento seja feito, a gente já vê isso sendo discutido, vão ser melhores. O setor imobiliário, a gente nunca viu juros tão baixos, né, no Brasil, então é um setor que juro baixo é muito, muito, muito favorável. Então, diante de tanta mudança, aparecem certas coisas novas que podem sair sair de uma forma diferente dessa crise.
Fábio, você quer complementar? Eu queria só fazer uma observação em relação até à compreensão da sua pergunta, quando você fala de empresas subvalorizadas, né, ou baratas, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque isso pressupõe que quando você está dizendo que algo está barato, é porque você sabe o preço justo e que esse preço atual é menor do que o justo. E hoje, mais do que nunca, né, eu já não acredito muito em preço justo, né? Então, eu já acho que a gente olhar para um negócio e ter a certeza de qual é o cash flow dele daqui a 10 anos é quase que um exercício de arrogância. Então, num momento como esse, ainda é mais agravado ainda. Então, a visibilidade que a gente tem sobre preço justo é muito baixa, o que nos leva a olhar ainda mais para os fatores qualitativos do que para os fatores quantitativos. As empresas que têm um bom business model e um bom management team e que são engajados, né, numa agenda de longo prazo e com valores muito fortes, elas tendem a criar valor ao longo do tempo. E, muito provavelmente, as projeções que a gente tem em relação às companhias, elas vão ser superadas. Então, tenho muito medo que o barato, na verdade, seja caro e o caro, de fato, seja barato. Então, esses juízos de valor, de olhar para um target price e comparar com o preço de tela e tomar uma conclusão, eu tenho alguma restrição. Então, a gente prefere focar muito em qualidade e eu acho que tem empresas, desculpa estar me alongando um pouquinho, mas se a gente olhar para as companhias do portfólio de alta qualidade, provavelmente elas aumentaram de valor. Aquilo que eu percebia como valor justo para elas há 3 meses atrás, hoje é maior e não menor. Porque com a crise elas vão encontrar uma competição mais fraca, elas vão ter mais pricing power, vão ganhar mais market share e provavelmente vão ter crescimento inorgânico. Então, se aquilo que eu já via há 3 ou 4 meses atrás como valor das companhias, numericamente talvez eu não saiba, mas intuitivamente o preço ficou ainda mais atrativo pela qualidade das companhias. Então, a gente teria que focar um pouco em critérios mais a longo prazo do que não só olhar para esse preço, né? Antes da gente passar para a próxima pergunta, eu queria só reforçar para quem está assistindo a gente que a gente vai abrir aqui o chat para comentários. Vocês podem enviar perguntas para a gente aqui pelo Zoom ou pelo YouTube. A gente vai ficar de olho nas questões de vocês e ao final das perguntas que a gente preparou aqui para a nossa conversa, a gente lê os questionamentos de vocês. Então, podem ficar à vontade para perguntar para a gente aqui pelo chat. E, bom, ainda falando, pensando um pouco no futuro, né? O Ibovespa tem subido muito nos últimos dias e hoje voltou ao patamar dos 90 mil pontos, fechou o pregão em alta de 2,74% a 91.046 pontos. Eu queria saber de vocês se a gente tem bases econômicas sólidas que sustentem esse crescimento e como vocês explicariam esse otimismo do mercado, né? O que está acontecendo para a gente ver essa subida? Carlos, se quiser começar. Muito arriscado falar sobre o valor do Ibovespa, né? Assim, é claro que você tem uma enorme incerteza pela frente, assim, muitas dúvidas sobre a volta, muitas dúvidas sobre uma eventual segunda onda, que torna ainda mais arriscado falar sobre essas coisas. Então, eu não vou por aí. O que a gente vê assim, teve uma mudança radical de expectativas. Né? Se a gente pensar quais eram as expectativas há 6 meses atrás, em que você tinha uma série de reformas em andamento, alguma dúvida sobre o ritmo, mas assim, muita empolgação, muita confiança de que, tanto do nível macro quanto do nível micro, muitas coisas iriam acontecer e que tinham um benefício grande para as companhias do Brasil. Né? Certamente ainda existe alguma expectativa, mas essa expectativa além das incertezas que eu já falei, de uma lentidão das coisas. Acho que os preços ajustaram de acordo com isso, sem entrar no mérito dos 90 mil pontos. E o que eu acho, a gente tem uma situação interessante nesse momento, que o ambiente, assim, o grupo de empresas no Brasil se ajustou bastante. Você, tirando alguns casos muito pontuais, quer dizer,
o sofrimento dessa crise está mais focado nas pequenas e médias empresas, né? E não nas grandes companhias. Você não vê assim, companhias muito endividadas, com endividamento numa moeda diferente da que ela gera seus recursos, né? Sistema financeiro, obviamente, muito bem preparado, né? Então, assim, os juros no Brasil caindo, o que beneficia as empresas que precisam de um capital. Então, você tem uma situação em que não parece que nós tenhamos um problema assim como em outras crises do passado, né? De ruptura grande do setor empresarial. Né? Eu acho que isso é um fator positivo, assim, isso ajuda as companhias a passar por um momento como esse. Então, assim, acho que a gente volta a um novo normal, né? Enfim, que as coisas vão andar mais lentamente, a economia também não vai crescer tanto quanto as pessoas esperavam antes, mas no nível de preços diferentes. Né? Então, assim que a gente olha para o momento atual. E você, Fábio, como é que você está encarando essa situação? O que você acha? Bom, então, primeiro, se esse nosso evento tivesse sido, sei lá, 3 semanas atrás, a opinião, provavelmente, a percepção seria outra, e não sei como é que vai ser daqui a 3 semanas, né? Então, a gente precisa entender que a gente está vivendo num momento de muita incerteza e os humores do mercado têm mudado muito rapidamente. Difícil eu te falar alguma coisa sobre o índice Bovespa, que, enfim, grande parte dele nem está no meu universo de cobertura. Mas acho que tem um ponto que o Carlos comentou que eu concordo muito. A Bolsa brasileira tem 350 empresas, que é absolutamente nada, né? Então, só para ter uma ideia de magnitude, Sergipe é o menor estado brasileiro, Israel é do tamanho do Sergipe, e Israel tem 600 empresas listadas, a gente tem 350. Então, a Bolsa não reflete a economia, a Bolsa não reflete o PIB, a gente está falando de uma elite de empresas que tem acesso enfim, a crédito, a financiamento, fontes de financiamento de equity ou de dívida, ou até mesmo de busca de soluções que outras empresas não têm. Posto isso, acho que quando você pergunta se existe uma sustentação econômica que justifique o preço da Bolsa, acho que, primeiro, já existe essa incompatibilidade em geral. Também a gente não pode esquecer que o mundo está extremamente líquido, né? Extremamente, assim, todos os pacotes de ajuda que existiram no mundo inteiro, somado à liquidez que já era abundante anteriormente, e a taxa de juros que é praticamente nada aqui, então o capital acaba fluindo a qualquer micro sinal de confiança, ele acaba fluindo para algum lugar, para ativos mais de risco, como a Bolsa, mas não necessariamente para e passo com os fundamentos. Então, a gente tem que tomar um pouco desse cuidado e os gestores, acho que precisam ver com atenção quais são as oportunidades em cada um desses momentos. E, Fábio, falando um pouco, né, o mercado está muito estável, né, como vocês disseram, mas pensando no que deve ficar a longo prazo, né, por mais que seja difícil da gente saber o que vai sair de tudo isso, considerando a sua atuação e também da Fama em relação a critérios de sustentabilidade, eu queria saber como você enxerga a atuação de negócios que já adotavam critérios ESG, são voltados para questões ambientais, sociais e de governança. Se você acha que eles lidaram melhor com as pressões da crise e, de forma geral, se esse universo deve sair fortalecido dessa pandemia. Tem muita análise circulando no mundo inteiro que fala sobre a boa performance das empresas de fundos ESG nesse momento. Eu acho que essa análise é um pouco enviesada e superficial, porque a gente teve uma crise neste momento que ela foi muito crítica para as empresas de combustíveis fósseis, as quais os fundos de ESG evitam. Então, boa parte dessa performance foi porque alguns setores, entre aspas, por sorte, que os fundos de ESG evitam, acabaram performando mal. Se essa crise, em vez de ser uma pandemia, fosse uma guerra no Oriente Médio, onde o petróleo fosse para $200, eventualmente as pessoas poderiam falar que ESG está performando pior.
tá? Então, acho que a gente precisa entender um pouco a questão de horizonte. Então, olhar performance em períodos muito curtos tendem a levar a gente para distorções em termos de percepções que são bastante críticas. Então, tem que tomar um pouco de cuidado com esses argumentos. A gente entende ESG como sendo cultura. E qualquer questão que envolve cultura empresarial são mudanças de muito longo prazo, né? Então, não é o fato de uma empresa, eventualmente, neutralizar as suas emissões de carbono que vai tornar uma empresa sustentável. A empresa sustentável tem muito mais a ver com processo e cultura do que efetivamente com produto ou emissão de carbono. Posto isso, a gente entende que as empresas que têm essa cultura socioambiental, elas acabaram ganhando na crise, mas não no preço das ações. Em muitas outras coisas que são difíceis de mensurar. O exemplo que o Carlos colocou, a Renner. A Renner foi a primeira empresa muito antes dos governadores decretarem o lockdown, falou, vou fechar todas as lojas, se estão no shopping, nas ruas, não importa, porque eu não vou expor meus funcionários ou os meus clientes a qualquer tipo de risco. No momento que a Renner toma essa decisão, não foi uma decisão econômica. Quando ela toma essa decisão, ela jamais sabia, e provavelmente ainda não sabe, quanto tempo as lojas iam ficar fechadas. Ela simplesmente tomou essa decisão porque não é admissível para a cultura da Renner colocar os seus clientes ou os seus funcionários em risco. Além disso, voluntariamente, ela entrou no programa, antes de existir o programa Não Demita, ela voluntariamente falou, formalizando que não demitiria ninguém, a não ser por justa causa, e privilegiou os fornecedores locais, entendendo que essa relação no supply chain era fundamental, enquanto todos os concorrentes da Renner ou outros clientes dos mesmos fornecedores poderiam estar reduzindo compras, eles precisavam apoiar esses fornecedores. Então, com isso, você cria lealdade dos clientes, você cria redução de turnover, você cria, eventualmente, nos novos consumidores, principalmente os millennials, uma identificação com marca que pode se transformar em pricing power no futuro, market share e etc. Então, são questões de muito longo prazo e que não podem ser observadas na performance operacional ou financeira de uma crise. Você mencionou o movimento Não Demita, né? Que foi esse movimento de grandes e até pequenas e médias empresas para não demitir os funcionários, tentar segurar ao máximo esses empregos, né, durante a pandemia, para a gente também conter um pouco a crise econômica. E pensando nisso, nessa movimentação que a gente está vendo no mercado, você acha que é possível a gente fazer uma mudança de cultura para... Bom, eu sei que é difícil a gente pensar no longo prazo, mas se a pandemia trouxe, de repente, um olhar mais social para as empresas, se pode ser um começo de uma mudança de cultura também para empresas que não tinham essa característica antes. Olha, você está trazendo um assunto interessante no momento, né, que é um pouco para onde vai o ativismo, né, para onde vai... E eu acho que essa crise traz à tona assim, um certo privilégio para aquelas companhias que apresentaram uma gestão responsável, assim, responsável no sentido bem amplo da palavra. E aí, se a gente comparar com a crise de 2008, né, as companhias que tiveram uma gestão financeira responsável, elas claramente saíram muito bem da crise, porque o capital era muito escasso, custo alto, e essas companhias se beneficiaram e ganharam mercado, como o Fábio falou no passado. Eu acho que a coisa da gestão responsável hoje em dia tem uma amplitude muito maior, né? Ela chega nos empregados, chega nos consumidores, parceiros, fornecedores, acionistas, e dado que essas coisas vieram à tona, né? Que essa discussão veio à tona, o valor que vários desses participantes assim, do mundo da empresa dará será muito maior, né? Um exemplo que a gente gosta de usar, assim, no passado né, até hoje a gente vê isso, né? Assim, as companhias que se beneficiam às vezes de uma certa posição e que se aproveita para se expropriar assim, do consumidor, né? Assim, e à medida que o mundo fica mais digital, as coisas ficam mais transparentes, eu estou dando um exemplo, quer dizer, fica mais difícil você
ter políticas muito agressivas de preço e tudo, e o consumidor ele está muito mais atento, ele está muito mais inteligente com relação a esse tipo de coisa, né? Então, as companhias que já estão nesse mundo, né, já fazem parte do mundo digital, já estão acostumados com uma concorrência diferente, né, elas saem na frente, né? Sim, e também vocês acham que pode ter um incentivo para que outras companhias sigam nesse caminho, que elas também reformem a cultura no sentido de ser pensar mais no social, pensar mais nessas questões ESG, ou também nesse caminho da digitalização? Como é que vocês veem isso para o futuro? Pode ser uma mudança também? Pode ser um incentivo à mudança? Olha, eu posso pegar, não tem problema. Olha, a gente na Dynamo sempre valorizou imensamente a ideia de que você, para analisar bem o investimento, precisa ter perspectivas diferentes, né? E essa perspectiva, ela não é só a perspectiva dos números, né? A perspectiva das pessoas, a perspectiva do comportamento, como a empresa, né, trata seus empregados. Então, assim, a gente tem pouca dúvida de que esses fatores passaram a ser muito mais importantes e que, assim, os investidores vão passar a dar mais importância para isso, porque se você ligar no primeiro ponto que a gente discutiu, né, a ideia de que as empresas têm que ter preparadas, têm que ter resiliência, quer dizer, todas essas coisas elas se juntam numa coisa só, né, que tem a ver com a cultura, né, com a cultura da companhia. Assim, você pediu exemplos, né? Um caso interessante e passando por um momento difícil, porque mas não tão difícil quanto os concorrentes, é o da Natura, né? Que foi sempre uma companhia que valorizou muito esses diversos ângulos, né? E formou uma rede de consultoras muito leal, né? Muito forte, muito leal. A gente tem bastante convicção que é um fator importante para a companhia reagir à crise e continuar vendendo, né? continuar e fazer com que a adoção às novas ferramentas digitais que a companhia dispõe para as suas consultoras, essa lealdade, no momento como esse, acaba se refletindo em melhores resultados. Então, assim, esse é um caso que é bem possível que essa rede saia ainda mais forte depois dessa crise, né? Legal. Bacana. E, bom, pensando um pouco em como funcionaria a atuação de vocês enquanto a atuação das gestoras, né, na condição de acionista ativo, como que a gestora ela pode se posicionar nas decisões corporativas que estão sendo tomadas agora em meio à pandemia, muitas delas emergenciais? Qual que deve ser o papel da gestora enquanto acionista ativo? Bom, Fábio, quer começar? Posso começar. Eu acho... Vou dar uma voltinha e já chego aí, tá? Claro. É o seguinte, para qualquer gestor de companhia do mundo, se você perguntar, você fala para ele assim, olha, tem duas máquinas, uma que polui e outra que não polui. É o mesmo preço. Naturalmente, ele vai querer a que não polui. Então, quando não existe nenhum esforço econômico, as empresas, obviamente, tendem a andar pelo caminho da sustentabilidade. O grande problema desse caminho é quando existe um dilema entre o econômico e o ESG, né? Que quando ele tem que privilegiar a parte socioambiental, ele tem que abrir mão de algo no financeiro. Por que eu estou falando isso? Porque nos últimos tempos tem uma onda muito grande de ESG no mundo, e essa onda aportou no Brasil, e é muito fácil e também bonito as empresas se venderem como sustentáveis. O problema é que a sustentabilidade, como eu falei antes, não é um produto sustentável. A sustentabilidade não é você ter um relatório bacana, mesmo porque um relatório, você colocar uma criança correndo uma árvore atrás e fazer doação para a escola municipal no interior do Pernambuco, não tem nada a ver com sustentabilidade. Mas, enfim, de um jeito ou de outro, as empresas começaram a se vender como sustentáveis. O que acontece quando vem a crise do Covid é que, de fato, as empresas começaram a entrar nesse dilema. E elas tiveram que tomar decisões duras, como foi, por exemplo, a decisão da Renner. A decisão da Renner não foi uma decisão
aliás, eu até acho que é uma decisão financeira, né? Mas, enfim, esse é outro assunto. Mas aquela decisão foi uma decisão de preservação dos seus funcionários, dos seus clientes e dos seus stakeholders como um todo. Isso vai além do econômico. Muito bem, por que eu estou falando isso? Porque quando chega a crise do Covid, é que geralmente é quando a gente vê a maré baixa e você vê quem é quem, né? Quando chegou a crise do Covid, a hora que a gente olha para o nosso portfólio, que de fato a gente privilegia empresas de alta qualidade e que tenham esse DNA de sustentabilidade e ESG, dá orgulho, de fato, de você ver a atitude das companhias de diferentes setores. É a Renner que tomou essa atitude que eu citei anteriormente, é M. Dias Branco que contratou 500 pessoas para deixar as pessoas mais vulneráveis em casa, é a Arezzo que usou não só suas plantas próprias, mas com acordos com fornecedores para fabricar máscaras e outros artefatos. Enfim, várias empresas tomaram atitudes muito responsáveis e outras empresas fizeram exatamente o contrário. Tem muitas empresas que começaram a reclamar que CNPJs morrendo eram mais críticos do que CPFs morrendo, pressionando governadores para poderem reabrir a economia e dando pouca atenção para o social. Então, nesse momento, a gente vê, de fato, que o research deu certo, né? Que, efetivamente, na hora que está tudo bem, é muito fácil ser sustentável. O problema é quando existe esse dilema, e, de fato, as empresas passaram por essa aprovação que nos enche de alegria e de fato, as empresas responderam muito bem na crise. O ponto, e aí para terminar, que a resposta já tá longa, é que eu sempre acho que a história vem cobrar conta no futuro. Então, a gente vai chegar em 2025 e lá na frente, né, quando a crise do Covid já tiver passado, o mundo já for outro mundo, o mundo normal, os investidores brasileiros e não brasileiros vão perguntar para as empresas o que você fez em 2020. Né? E tem empresas que vão falar com orgulho e tem empresas que vão falar com vergonha. Bacana, né? Realmente não vai ter como fugir dessa cobrança, né? Mas eu queria saber um pouco o que vocês poderiam fazer enquanto gestora, tanto, pensando um pouco nessa condição de acionista ativo, né? Até pegando um pouco o que você trouxe sobre essas questões, como que a gestora pode se posicionar para cobrar a empresa enquanto acionista a manter esses compromissos, ou participar de tomadas de decisões emergenciais. Agora, nesse momento de pandemia, como é que a gestora deve se comportar? Carlos, você quer começar? Não, Beatriz, assim, o nosso dia a dia é de um frequente diálogo com as companhias, né? Então, à medida que nós damos importância para todas essas coisas que já falamos, assim, é parte do debate frequente com as companhias o que elas estão fazendo em todas essas áreas, né? Assim, a Dinamo tem a prática, a gente, enfim, sempre escreve cartas, tenta chamar atenção para esses assuntos. Nós fizemos isso na última carta que escrevemos, mas vai muito além disso. Assim, tem um debate frequente com as companhias de testar cada uma dessas coisas, baseado no entendimento de que elas são importantes, né? Elas não são só os números, não são só políticas de redução de custo ou de precificação, e são, assim, como ela se lida com fornecedores, com os empregados, com os consumidores, com a sociedade como um todo. E essa crise ela é interessante, como o Fábio falou, porque ela desmascara muita gente, né? À medida que ela vai de fato mostrar quem fez esse trabalho, quem fez o dever de casa antes. Por outro lado, outras companhias que eventualmente não deram tanta importância, elas vão ter incentivo para que adotem certas práticas, né? Porque é possível que fique bastante claro que um certo tipo de comportamento valeu a pena, né? Então, assim que a gente vê, é desse diálogo do dia a dia que a gente exercita isso com as empresas nas quais a gente investe, mas empresas que a gente nem investe, mas que mantém esse diálogo. É importante ficar de olho nessas questões, tanto para vocês, né, que estão pensando em quais empresas aí vocês vão manter e quais vão continuar investindo. Lembrando aqui todo mundo que está assistindo a gente que o nosso chat está aberto para perguntas.
A gente recebeu aqui uma pergunta da Luciana Tanui. Ela diz assim: a remuneração paga pelas companhias aos seus executivos é um ponto bastante observado pelos investidores com perfil mais ativista. Nesse momento, vocês estão olhando para os valores pagos com ainda mais cuidado? Carlos, quer começar? Posso começar. Com certeza, assim, sempre foi um assunto muito debatido. Eu acho que esse não é um assunto, talvez seja um assunto mais recente no Brasil, mas sempre foi um assunto muito debatido fora do Brasil, nos mercados mais desenvolvidos. A mídia sempre foi muito atuante, chamando a atenção. Uma coisa que eu acho que vale a pena comentar é que assim, a gente sempre foi, isso tem quase 30 anos, né, sabe? Assim, a gente sempre foi obcecado por alinhamento de interesse, né? Assim, a gente sempre olhou para políticas de remuneração, políticas de remuneração em ações, com a cabeça de que esse era um mecanismo interessante de você fazer com que os executivos pensassem como acionistas também, né? A gente sempre gostou de companhias que tinham assim, práticas eventualmente até agressivas, que se você olha a posteriori, as pessoas podem estar, de fato, sendo muito bem remuneradas, mas a ideia sempre foi de que essa remuneração está vinculada a um bom desempenho, né? Então, assim, essa discussão é uma discussão complexa, os valores às vezes chamam muito a atenção, mas talvez o mais importante óbvio que tem que ter uma visão crítica desses valores, mas o mais importante é olhar o que está por trás, né? E se esses incentivos estão sendo bem construídos ou não. Fábio, o que você acha sobre essa questão? Agora, nesse momento que a gente está vivendo uma pandemia, as gestoras teriam que olhar para isso, ou os executivos teriam que olhar para essa remuneração com mais cuidado, as companhias veriam isso de uma forma um pouco mais cautelosa? Eu acho que essa é uma questão muito mais complexa do que o número, né? É muito fácil olhar um número e falar isso é muito, isso é pouco, isso é X% da receita, do EBITDA, etc., sem olhar todo o contexto. E acho que o Carlos pontuou bem, acho que a questão de alinhamento de interesses é muito relevante. Então, é mais a forma do que, de fato, o quanto. Agora, acho que é importante colocar que companhias desalinhadas, elas não têm um sinal de desalinhamento, elas têm múltiplos sinais de desalinhamento. Um deles é na remuneração dos seus executivos, mas isso permeia a cultura da companhia, e isso você identifica em outros elementos também. É claro que de fora é muito fácil criticar, assim como, eventualmente, alguém pode criticar um gestor de fundos porque ganhou X% de taxa de performance, mas, na verdade, ele performou. E quando você vai ver o número puro e simples, você pode achar muito, você pode achar pouco. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado para não banalizar a questão e ficar comparando o número sem entender o que tem por trás. A gente recebeu também aqui outra pergunta da Regiane Aguiar. Ela pergunta em que medida o cenário político brasileiro atual interfere no trabalho de análise de empresas. Parece ser uma dificuldade a mais das companhias brasileiras que outros mercados não enfrentam. Como é que vocês estão vendo essa situação? Carlos, o que você acha? Desculpa, você pode repetir o começo que eu não peguei? Claro. Ela pergunta em que medida o cenário político brasileiro atual interfere no trabalho de análise das empresas. Olha, assim, eu toquei um pouco nesse assunto já. Assim, uma série de reformas em andamento, e obviamente essas reformas, muitas delas microeconômicas, né, que têm um impacto enorme no mundo dos negócios, né? Então, assim, a eventual lentidão, o eventual cancelamento de certas medidas, obviamente tem um impacto grande. Quer dizer, o Brasil é um país muito carente de reformas microeconômicas, né? E a gente, enfim, vinha numa direção relativamente boa, no sentido de liberar certos mercados, criar certos mercados para iniciativa privada e tudo que eram favoráveis. Eu acho que essas reformas elas não acabaram, mas elas certamente vão ser mais lentas, né?
Sim, tem acho que é outro assunto importante, a gente não falou nele, mas eu vou tocar, ele é lateral, mas vale a pena. Assim, o mercado de capitais no Brasil está passando, de certa maneira, por uma enorme evolução, né? De certa maneira, até vinculado a novas tecnologias, novos modelos de negócio que trazem um certo dinamismo, né? Então, você vê aí mercados de crédito, né? Você vê as debêntures de infraestrutura, né? Que financiam projetos de longo prazo. Os mercados de crédito, de maneira geral, assim, se desenvolvendo muito rapidamente. O mercado de novas companhias menores fazendo IPO e tudo. Então, essas são todas são movimentos, são reformas que são fundamentais. Assim, a gente não vê razão para que elas não continuem, porque elas não estão só ligadas a políticas governamentais, né? Elas estão ligadas até a modelos de negócio novos que surgem e que permitem que isso aconteça. Até a gente estava falando um pouquinho antes, quando a forma começou, quando a Diana começou, né? Eram poucos gestores, né? Hoje em dia você vê, né, quantos novos gestores de porte razoável, muito competentes, muito atentos ao que é importante, assim, se desenvolvendo no Brasil, né? Isso é fundamental, porque você precisa ter muitos gestores para que você viabilize novas companhias no mercado de capitais. Então, esses ingredientes estão aí, e acho que são pequenas mudanças microeconômicas que têm a ver não só com políticas do governo, e sim com evoluções assim, da maneira como as pessoas interagem, desenvolvem negócios. O mundo digital ajuda muito, eu acho que vão fazer muita diferença. E, Fábio, como você vê esse cenário que a gente está vivendo de instabilidade política? Você acha que está afetando? Vamos lá. A gente vai voltar um pouco nas 9 crises que o Carlos citou, e quando ele classificou de crise, mais de 50% de queda. Então, são 9 crisonas, né? Em 27 anos, são uma a cada 3 anos. Muito bem. Então, por que eu estou falando isso? Imagina um gestor de companhia administrando uma empresa nos Estados Unidos, onde o PIB cresce, sei lá, 3% ao ano de forma bastante estável, o crédito é quase que irrestrito, pode ser um pouco mais caro, um pouco mais barato, mas, enfim, caro nunca mas é sempre disponível, não tem flutuação de moeda, não tem que lidar com um monte de problemas políticos, etc. Aqui é o contrário, uma hora a inflação é 40% ao mês, outra hora o juro é 0, uma hora o dólar está 6, outra hora o dólar está 4, uma hora tem impeachment, outra hora tem impeachment também. Enfim, então, esse ambiente, ele tem sido muito benéfico para cristalizar bons gestores de empresas como de excelência. Entre aspas, muito mais difícil fazer uma empresa de alta qualidade no Brasil do que fazer isso fora do Brasil. Você tem que lidar com... se você vai olhar os livros textos de administração, não, vou colocar endividar a minha empresa no ponto ótimo. Não existe ponto ótimo no Brasil. Você botou no ponto ótimo, 6 meses depois você está quebrado. Então, você tem que lidar com concorrência desleal, porque outro não paga imposto, outro está incentivado, e isso e aquilo, etc. Então, basicamente, a gente tem no Brasil excelentes gestores, excelentes, assim, espetaculares, eu diria que entre os melhores do mundo. Uma crise política é só mais uma, né? Então, acho que a gente já passou por tantas coisas, mas tantas coisas mesmo, são todos eles, entre aspas, casca grossa. Eu acho que são muito focados em seus negócios. Os investidores têm que ser pragmáticos, entenderem que essas flutuações no Brasil, elas existem. Os bons negócios continuarão sendo bons, vão ser cada vez mais dominantes, e isso é o que faz preço. Algumas empresas vão ficar pelo caminho mesmo, né? Então, infelizmente, a gente tem um país vulnerável e acho que essa instabilidade política gera instabilidade econômica, que gera menos propensão ao consumo e todas as outras derivadas disso. Tem gente que vai surfar bem, tem gente que vai surfar mal. Acho que o meu papel, do Carlos e tantas outras pessoas no mercado, é saber diagnosticar quem é quem. Sim, o Lucas Saito Valeriano fez uma pergunta seguindo essa linha, né, da gente pensando em todas as crises que a gente já viveu. Ele quer saber um pouco como vocês já falaram um pouco, né, mas ele quer saber como que vocês estão avaliando esse cenário, essa nova crise que a gente vai enfrentar
um possível cenário de menor crescimento econômico por alguns anos, com reversão parcial da globalização, menor produtividade e no contexto de alta liquidez global e juros globais baixos. Ele quer saber como vocês estão avaliando todos esses fatores juntos. Carlos, quer começar? Olha, um debate interessante, né? Que quando as coisas estão indo muito bem e as expectativas são muito favoráveis, naturalmente os preços refletem essas expectativas, né? Então, a gente sempre teve o debate, acho que isso é fruto de investir por um tempo grande num país tão volátil, né? Assim, qual é a situação melhor? Eu acho que a verdade é que não tem uma situação melhor, né? Quando as coisas vão muito bem, os preços são altos, as pessoas reclamam dos preços altos, né? Quando as coisas vão mal, os preços naturalmente são mais baixos e as pessoas reclamam que as coisas vão mal. E que tem mais certeza, é mais difícil investir. Assim, isso é natural e o nosso trabalho é justamente diante de todas essas variáveis, né, tentar identificar uma a uma, né, companhia a companhia, né, caso a caso, isso que a gente faz, né, olhar muito de baixo para cima, empresa a empresa, e escolher aquelas que estão preparadas para viver no ambiente que está aí, né? Então, repetindo um pouco do que o Fábio já falou, né? Assim, a incerteza ela ajuda a companhia preparada, né? Ajuda a companhia mais forte, né? Quando você tem um ambiente de mais crescimento, eventualmente você tem mais oportunidade para uma companhia que nem é tão forte, mas está ganhando mercado, está entrando no mercado novo. Então, são dinâmicas diferentes. Ambas dinâmicas podem ser boas, né? E, eventualmente, foram, né, essas companhias que entraram em novos mercados, elas se transformaram em companhias enormes, né? Assim, a gente tem investimento já há algum tempo numa companhia de comércio eletrônico, né, no Mercado Livre, e lá depois da crise de 2000, eles estavam, né, passando por um período difícil. Eles continuaram e desenvolveram um mercado muito único, muito particular, um modelo de negócio muito particular, embora com certa similaridade com outros lugares do mundo, e hoje em dia, assim, por acaso, nessa crise, estão se beneficiando muito, né? Então, assim, é muito importante, assim, olhar caso a caso. Outro fator é que, assim, num momento como esse, a crise reduz a concorrência, né? E, em geral, assim, quanto menos concorrência, melhor para os retornos, né? As margens são melhores, você tem oportunidades para quem já está preparado, né? Então, assim, tem um ângulo chato da crise, né? Porque todo mundo está, obviamente, passando por uma fase difícil, mas isso permite que alguns negócios tenham um desempenho melhor do que outros, né? Então, assim, para a gente não é totalmente claro qual é o melhor ambiente. Em geral, é mais confortável você investir quando tem menos certeza, as coisas estão indo bem, né? Mas, por outro lado, num momento como esse que aparecem, às vezes, grandes distorções e grandes oportunidades. A gente vê todo dia como os preços variam no mercado e tudo isso traz para a gente algumas oportunidades. Fábio, antes de eu te passar a palavra, eu queria só já fazer a pergunta do Augusto Ribeiro para complementar. Ele pergunta em quais setores, além de varejo, vocês veem mais espaço para consolidação. Daí eu queria que você pudesse fazer sua análise assim, abarcando as duas perguntas e falando um pouco para ele como é que você está vendo a consolidação, quais setores a gente poderia ver aí consolidados depois da pandemia. Tá bom. Bom, começando pela pergunta do Lucas, existe uma falsa percepção, na minha opinião, de que bolsa e economia estejam intimamente ligados. Isso não é uma verdade, muito menos no Brasil, onde a bolsa não efetivamente reflete a economia, porque a gente está falando de um grupo de empresas que está longe de ser a economia como um todo. E aí, dentro desse grupo de empresas, só para dar alguns dados, tá? Entre 2015 e 2018, a gente teve PIBs medíocres, né? Aliás, pelo contrário, acho que o acumulado de 15 a 18 foi negativo, né? A gente teve muito negativo durante 2 anos e depois um crescimento pífio os anos subsequentes. Então, o PIB no acumulado foi negativo ou próximo de zero nesse período.
As empresas do nosso portfólio cresceram 16% ao ano de top line, ou seja, as receitas cresceram 16% ao ano nesse período, e o EBITDA cresceu 20% ao ano. Isso não é porque a gente é mágico e achou algumas empresas maravilhosas, é porque a dinâmica da economia para as empresas dominantes é totalmente diferente. Vou dar alguns exemplos de nomes conhecidos por todo mundo. Raia Drogasil é uma empresa que a gente investe há 12 anos. A Raia Drogasil, pré-recessão, provavelmente abria algo como 120, 150 lojas por ano. Chegou a recessão, o que normalmente as pessoas tendem a achar? Não vai abrir loja, ou vai reduzir. Ao contrário, acelerou, foi para 180 lojas, depois 220, depois 240 lojas. Localiza, que é uma outra empresa que a gente investe já há um bom tempo, triplicou o tamanho da frota durante a recessão. M. Dias Branco, que é a empresa que a gente investe desde 2006, ou seja, são 14 anos, tinha um grande sonho de consumo, que era comprar a Piraquê. Fez o investimento do Piraquê no meio de um ambiente recessivo. E aí, assim, tem um número grande de exemplos que eu posso dar de empresas dominantes que tornaram mais dominantes ainda durante os períodos recessivos. Então, não necessariamente existe essa relação entre desempenho das ações, eventualmente do Ibovespa, pode até ser, mas nem olho para o Ibovespa, mas a gente tem que olhar muito o micro, muito os casos específicos. Em relação à consolidação, existem duas maneiras, né, de consolidar. Tem a consolidação você gastando dinheiro e aí você vai comprando os seus concorrentes, e tem a consolidação que você não precisa fazer nada e você consolida sozinho, ganhando market share, porque a concorrência é mais fraca e os concorrentes foram desaparecendo. Então, acho que só para dar um exemplo e também para não deixar a resposta muito longa, eu acabei de falar de Localiza. A Localiza, apesar de ter o senso comum é que a Localiza concorre essencialmente com as outras empresas grandes listadas, ela, de fato, ela concorre com centenas de empresas médias e pequenas que estão distribuídas no Brasil inteiro. O que acontece com uma empresa dessa só para a gente fazer um raciocínio aqui coletivo, com essas empresas médias e pequenas, num momento de crise, onde ninguém aluga carro, absolutamente ninguém, não tem mais turismo, não tem mais business, não tem nem mais Uber para essas empresas alugar. A receita foi para zero, a dívida subiu, a única coisa que ela tem para fazer para sobreviver é vender a frota, né? Então ela não tem mais o que fazer, ela vai vender a frota para pagar as dívidas e, enfim, a empresa acabou, né? Estou exagerando talvez um pouco o exemplo, mas o ambiente que a Localiza vai enfrentar daqui para frente é um ambiente competitivo muito diferente daquela que ela enfrentou dali para trás. Então, sem ela gastar um centavo, ela já consolidou o mercado. Eu acho que exemplos como esse tem em varejo, claramente, que foi a pergunta colocada, mas muitas empresas agora estão extremamente fragilizadas, que não pensavam em, por exemplo, serem vendidas ou achavam que teriam um valuation astronômico e que a situação atual torna cada vez mais favorável para as dominantes. E para elas não vai faltar fonte de financiamento, nem via dívida, nem via equity, e nem mesmo via fusão, né, e share swap. Então, acho que de novo, reforçando o ponto, essa crise está sendo extremamente favorável para um grupo seleto de empresas, e essas empresas vão valer muito mais do que elas valeriam, na minha opinião, há 3 meses atrás. Falando um pouco do setor bancário, a gente tem aqui uma outra pergunta do Alexandre. Ele quer saber como pode ser visto o desempenho, valorização ou não dos papéis e ações dos bancos. Se por um lado a demanda por crédito é grande, por outro lado há o risco de inadimplência. Ele também acrescenta que ele quer saber quanto à valorização das ações do Banco do Brasil, se ela seria mais por conta da indicação à privatização ou pela dificuldade de ingerência política sobre a instituição. Carlos, você gostaria de começar? Olha, fazer um comentário mais genérico sobre o setor bancário. Eu acho que assim, a grande transformação que está ocorrendo não tem nada a ver com essas coisas. Eu acho que a grande transformação é a aceleração da adoção digital. Assim, você vê fenômenos, né, tanto no setor de pagamentos como nos bancos digitais. Talvez seja um dos principais fenômenos que está ocorrendo nesse momento, né, à medida que muita gente não bancarizada está sendo assim, obrigada a abrir conta em banco, a forma mais fácil é digital.
por causa do programa do governo. Muita gente assim não pode, não quer ir nas agências, então passou a achar uma forma diferente de interagir com o seu prestador de serviços financeiros. Quer dizer, alguns novos modelos, é o caso da XP, né, tem várias novas companhias de pagamento, né, Stone, PagSeguro. Quer dizer, assim, não faltam exemplos de novos modelos de negócios financeiros que estão sendo muito bem sucedidos. E eu acho que assim, o resto da pergunta, a gente já passou por isso em outros momentos do tempo, e todos os bancos no Brasil são muito fortes, muito competentes. O que tem de novo agora é essa aceleração da adoção digital, né? que assim, pode ser que alguns modelos não tenham tanto capital quanto tinham antes para se desenvolver, mas o fato é que os que já se desenvolveram estão muito fortes. Acho que isso dialoga um pouco com uma outra pergunta aqui da Mariana Bernardini. Ela pergunta como vocês estão vendo o desenvolvimento do digital wallet no Brasil, também em relação ao e-commerce e aos diversos players que estão entrando com o recurso de cashback e também na parte de logística com o e-commerce, né? Acho que entra um pouco disso que você falou, Carlos. Se você quiser complementar, pensando na pergunta dela antes de eu passar para o Fábio. Olha, assim, o complemento que eu tenho para fazer é que, e você falou de e-commerce, né? Assim, à medida que a adoção aumenta e que a escala desse negócio atinge um certo nível, a eficiência passa a ser muito maior, né? Então, a gente consegue ver com clareza, né, como que o Mercado Livre tem investido na logística própria e tudo. E é fácil ver que, à medida que o negócio cresce, ele ganha uma vantagem de custo, uma vantagem competitiva que permite que ele seja ainda mais agressivo, ainda mais eficiente para aumentar ainda mais a adoção. Então, você tem um círculo virtuoso, né, que permite que essas companhias possam continuar crescendo por um prazo bem grande. E essa crise ela acelera esse processo. E você, Fábio, como é que você vê a questão do setor bancário? Se você concorda com o Carlos de que isso é uma coisa que está muito atrelada à digitalização e esses novos formatos, como é que você vê isso? Acho que eu vou ficar devendo uma boa resposta. A gente não olha bancos, é um setor que em 27 anos acho que a gente nunca investiu, por uma simples questão. Eu não tenho capacidade analítica para entender o balanço de um banco, que basicamente tem três fontes de resultado. Tem uma parte que é de FII, que acho que essa aí talvez eu consiga entender um pouco melhor. Tem uma parte de tesouraria, que, enfim, não faço a menor ideia de como ler. E a parte de crédito, que também é uma variável muito mais macro do que micro, com baixíssima visibilidade. Então, não é o tipo de negócio que nos atrai e, por isso, a gente tem ficado um pouco de fora já há algumas décadas. Porém, já fazendo um gancho nessa pergunta, o setor tem mudado, né? Então, estou falando dos bancos, os bancos antigos, e agora os bancos, vamos dizer, têm outras modalidades, vamos dizer assim, bancárias que nos interessam entender melhor. Inclusive, os bancos que não necessariamente são constituídos como bancos, né? Então, as varejistas banco, serviços financeiros que várias companhias de e-commerce também virando banco, e os serviços bancários. Então, esse é algo que a gente tem gastado um pouco de tempo para entender. E já emendando a questão, tem um ponto que você colocou lá na questão de e-commerce, que é a parte de logística, que a gente acha bastante interessante, que existe uma velha piada do mercado, que na corrida do ouro quem ganhou dinheiro é quem fabricava a pá. Essa piada bem antiga, nem acho muita graça, mas o fato é que tem muita atenção vindo para as empresas de e-commerce e pouca atenção para as empresas de logística. Então, a gente tem investimento numa empresa que é um spin-off da MRV, que chama Log, que é muito ligada a esse setor. Todo o desenvolvimento de crescimento dela de galpões logísticos focados no last mile, no Brasil inteiro, né, fora do eixo sudeste. E essa é uma companhia que a gente gosta bastante, que não é uma companhia digital, mas suporta muito esse crescimento.
Bom, pessoal, a gente acabou chegando aqui ao horário final da nossa live, o debate está ótimo, mas a gente vai ter que encerrar. Eu espero que a gente tenha conseguido responder as principais dúvidas aí de vocês que estão nos assistindo. Gostaria de agradecer aos nossos debatedores, ao Carlos e ao Fábio, e principalmente a todo mundo que acompanhou a gente por aqui. E queria dizer para vocês ficarem atentos às nossas redes sociais, às redes da Capital Aberto, que logo mais a gente divulga as datas e os temas do próximo encontro. Então, obrigada a todo mundo. Obrigado. Obrigado, gente. Obrigado. Obrigada, gente, por acompanharem. Até a próxima.